Fala, meu amigo gestor de frota, eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua família e com a operação. Estamos aqui para mais um programa, Os Desafios dos Gestores de Frota, e vamos falar hoje um pouquinho sobre inspeção veicular. Bom, eu sou o Nelson Chiarato, estou aqui para falar com vocês, trazendo também o Matheus como convidado, especialista aí na área documental, certificado pela Prodesp e tem bastante conhecimento na área. Quem vai contribuir também nessa conversa hoje é o Tony Duarte, ele que é especialista em marketing, empresário e assim vai. Bom, e aí, Matheus? Olá, Nelson, tudo bem? Um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, obrigado, Tony. Vai ser um prazer aí dividir essas informações com você e com o gestor de frota. Bacana. Valeu, Nelson, mais uma vez a gente aqui. É isso aí. E esse tema hoje é bacana, né? Inspeções veiculares, você conhece todas elas, é o nosso tema de hoje. E a ideia também do programa aqui é colaborar, né? A gente aprender com essas informações e transmitir esse conhecimento para o gestor de frota, que é o nosso público, tá? Bora começar? Vamos lá. Então, Matheus, inspeções veiculares. E quando fala assim, ó, você conhece todas elas, então vamos lá. Quais são, como funciona, o que é uma inspeção veicular? Começar. Primeiro, o que é inspeção veicular? Só para ficar mais claro o que é isso. A inspeção veicular, ela é literalmente uma inspeção feita para ter todos os itens obrigatórios do veículo ali no seu acordo. Então, quando a gente fala de inspeção veicular, a gente tem N tipos, como uma inspeção veicular para transferência veicular, que seria uma mais principal, tá? Seria uma inspeção veicular referente a uma inspeção do Inmetro, que aí, acaso tenha alguma alteração que precise constar na documentação. Tá, peraí, mas aí você está avançando, já começando a explicar todas. Vamos voltar só ao seguinte. Inspeção veicular. Então, beleza. Vai se fazer uma inspeção veicular. Isso é lei? Isso é uma obrigação para qualquer tipo de carro? Ou é só para frota? Como é que é isso? A inspeção veicular, ela precisa ser feita dependendo, igual eu falei para você, dependendo da parte de necessidade. Então, se caso for para um veículo particular, para caso de transferência, é necessário. Tá, mas na hora que eu vou comprar um veículo novo na loja, não é necessário. Eu não preciso fazer a inspeção, porque ele só da fábrica, teoricamente ele é novo, tá tudo ok com ele. Isso, não ele. necessita, somente a nota fiscal. Tá. Agora, aí quando eu for transferir de uma pessoa para outra numa venda, aí é necessário uma das inspeções, é uma específica. Isso pode ser feito tanto a inspeção de transferência, que seria a inspeção ECV, ou você pode fazer o laudo cautelar para ver os itens obrigatórios do veículo. Isso para caso de carro particular. Tá, então agora vamos entrar. Então, quais são os tipos aqui? Então, ficou mais claro como o que é e é obrigatório e tal, e porque ele é obrigatório. Mas são muitos tipos de inspeção veicular. Não sei se talvez vai lembrar de todos, mas cita aí algumas pra gente. ECV, Inmetro, tem a ambiental também, que aí é para caso de poluição, tem todos esses casos. Mais específica para frota, específica assim, porque isso que você falou acho que já se aplica a qualquer carro, né? Mas tem alguma específica para caminhão ou alguma coisa nesse sentido? Somente a Inmetro, caso haja alguma alteração. É a mais específica, porque é bem normal alterar o peso bruto total do veículo, trocando ali a carreta, né? Assim se dizendo, a parte de trás do veículo, então é bem normal fazer o Inmetro. Ah, é verdade, tem alteração. A inclusão de blindagem nos veículos, dependendo da frota. Nossa, é verdade. Alteração de eixo. Tá viajando aqui, nem tava pensando nessas coisas. Então deve ter muita situação, sim, né? Sim, que porque acontece. Tem gestor que ele vai comprar um caminhão e aí ele é aberto, o baú aberto. Aí ele coloca fechado. Aí nesse caso, Matheus, ele tem que fazer o Inmetro. É necessário ele fazer o Inmetro para que seja declarado pelo Detran com uma autorização prévia do Detran, para que seja constado na documentação essa alteração. Seja do peso bruto total, uma alteração de eixo, até mesmo uma alteração de cor. Às vezes o caminhão é comprado branco, mas só que o logo da empresa, do gestor, é preta. Então, às vezes é insufilmado o caminhão com a estampa da empresa. Então, isso é necessário ser feita uma alteração e uma autorização ali pelo Detran também como uma alteração. Isso é muito importante, né, Tony, para a gente frisar isso para o gestor. Qualquer alteração que você fez no veículo, seja, vamos supor, questão de cor, a cor não vai alterar o peso bruto total do veículo, mas é uma característica. Então, alterou alguma característica, precisa fazer o laudo do Inmetro. Isso.
É necessário você ter uma autorização prévia do Detran para que você possa fazer essa alteração. Às vezes um erro comum que acontece na frota é fazer a alteração antes de ser autorizado pelo Detran. Então, para reverter isso é muito complicado, porque é necessário que o Detran ele autorize para que você leve a uma credenciada ou a alguma instituição de conceito da empresa para que seja feita essa autorização, essa alteração, na verdade, né? Então, sendo feita essa alteração, aí sim você pode declarar isso na documentação. Caraca. O ciclo é muito importante, então, né? Porque assim, o gestor, ele quer fazer uma alteração. E às vezes, quero fazer a alteração, eu vou lá fazer a alteração. Só que aí ele falou que tem que ter uma autorização, você tem que ter uma autorização do Detran. Então você vai comunicar, eu quero fazer X alteração no veículo. Aí o Detran, ele vai autorizar você a fazer... Correto, aí sim você vai fazer o laudo CSV, que seria o laudo do Inmetro. O nome técnico dele é laudo CSV. Certo. Aí você vai diretamente numa autorizada do Inmetro e vai passar o veículo lá. Então ele vai sair assim inspecionado, com peso bruto total, quantidade de eixo. Então isso é até bom para o gestor de frota, para ele saber qual que é a linha permitida do caminhão, ali da frota dele. Então, ele saindo com esse laudo em mãos, ele tem uma análise completa do que ele pode carregar ou não, entendeu? De como funciona a parte do veículo. Então, eu não sou gestor de frota, né? Eu já tive experiência com a parte de logística, mas é simples de buscar essa informação. Isso deve ser um desafio para o gestor, coletar ou conhecer todas essas informações para que ele não se movimente errado. Pela forma como você falou, é muito provável que os caras primeiro já fazem a alteração e depois vão saber o que é. Então, esse é um dos desafios, provavelmente, dele. Sim, esse é um dos maiores desafios, é você encontrar essa informação clara ali no site do Detran. Então, é bem normal fazer a alteração, às vezes acontece até para sofrer infrações por não estar constando isso na documentação, por falta da informação mesmo que falta da parte do Detran. Porque o gestor, na verdade, beleza, se ele fez a alteração e depois ele vai arrumar, quer dizer, a boa intenção dele ele já ia arrumar, ele não teria por que fazer isso errado, é porque não tinha o conhecimento e a informação. Exato. Isso não está sendo divulgado, porque daí ele faz o processo corretamente. Isso. Pede autorização primeiro para depois ir, senão ele está... Eu acho que o complicado aí não sei, né, Matheus, mas você já chegou a ver um caso onde o proprietário fez a alteração, pediu a autorização do Detran para ir fazer o laudo, fez o laudo, deu irregularidade. E como que fica a alteração? Aí acaba complicando um pouco para o gestor de frota. Por isso que a gente sempre aconselha a fazer primeiro o pedido da autorização e logo depois fazer a alteração. Porque para reverter é muito complicado. Quando você altera um exemplo, um baú aberto para um baú fechado, a gente está falando ali de um peso muito complicado para você retirar ele do local onde ele foi acoplado muito fácil. Então, a gente já pegou casos comuns referente a isso e, infelizmente, o Detran ele não remedia, ele não tem outra opção a não ser essa. Então, a gente sempre aconselha para que seja melhor a gestão da frota do caminhoneiro ali do gestor, ele fazer primeiro a autorização. Pedir autorização, porque pode ser que no pedido o Detran fala, não vai ser compatível, não vai funcionar. Isso, até mesmo a gente tem é muito comum isso, até mesmo a parte de motor. Às vezes o motor do caminhão pode acontecer de quebrar e aí foi feita essa autorização para fazer a alteração e às vezes pode até dar uma complicaçãozinha ali na potência, pode estar alterando ali. Isso é uma parte específica referente a motor. Tá? Mas a parte do laudo do Inmetro também se encaixa nessa parte. Às vezes o peso bruto da caçamba ela pode alterar no caminhão e o caminhão não ser compatível a puxar aquela carga e aí pode dar recusado, sim. É que nem, Tony, esses dias mesmo estava atendendo um cliente. O que aconteceu? O motor deu pau e aí ele falou, tô com outro caminhão ali que o motor tá mais legal. Só que a carroceria desse tá melhor, então eu vou tirar o motor daquele e colocar nesse daqui. E aí ele fez isso. E aí ele foi vender esse veículo. Quando ele foi vender, o laudo deu reprovado, falando que a numeração do motor que estava no veículo não era a mesma que estava no documento. Uhum. E aí qual que é o problema? A potência do motor é diferente.
Então não era o mesmo motor, sabe? Exatamente o mesmo. Não era compatível. E aí precisa fazer todo esse procedimento, né, Sim. Matheus? Pedir autorização, informar, estamos trocando o motor para o motor tal, de número tal. E aí eles vão conferir a potência. Nelson, às vezes, né? até mesmo da mesma marca, o motor da mesma marca, ele tem critérios diferentes de avaliação. No número do motor, possui uma letra, sempre na numeração do motor, possui uma letra que diz a potência, indica a potência do veículo. Ali, principalmente na linha Volkswagen, possui dessa maneira, uma linha de informações referente à numeração do motor, aqui diz qual que é a potência, se é 1.6, 1.8, e às vezes, eu estou tirando de um Voyage aqui um pouco mais novo e estou colocando no antigo veículo, um pouco mais antigo. Então ali, às vezes, a numeração do motor pode atrapalhar nisso. Isso também pode acontecer na mesma coisa com caminhão, tanto de carro particular quanto na frota de caminhão pode acontecer isso. Essa alteração de motor ali é apenas retirar de um e colocar em outro, às vezes também comprando em autopeças ali que são credenciadas sem o selo do Detran também pode dar problema e um problema até mesmo maior. E isso pode ser comum, viu, Tony? Porque, assim, a maioria da logísticas, transportadoras, as frotas, já tem uma parte de mecânica dentro da empresa, tem a parte mecânica. E aí, no dia a dia, na correria, na necessidade, você pensa, vou pegar aquele motor ali, ou vou pegar aquela peça, porque o que acontece, assim, tem ali a parte do bloco do motor, onde tem a numeração. Se você só trocar aquela carcaça, já mudou o número, sabe? E aí você precisa fazer esse registro no Detran. E se eu não me engano, né, Matheus? Você faz o laudo do Inmetro, mas também não te isenta do ECV. Não, o laudo ECV é um laudo técnico para fazer essa alteração. Pô, eu tô pensando aqui, né, porque deve ser muito comum acontecer esse tipo de situação, né? Porque, porra, você vê o caminhão, o Brasil é estrada. Uhum. É tudo carga de caminhão. Transportadora pra caramba aí. E várias pequenininhas até. Veículos muito antigos, você vê. E esse cara, para não parar, o caminhão, alguma coisa, teve algum problema, para resolver, teoricamente, esse problema fácil, faz essa troca, né? Eu vou resolver e vou andar. Uhum. E se ele for, beleza, pode não acontecer nada, se ele não for inspecionado, parado pela polícia, tal, beleza, ele resolveu, teoricamente, o problema dele de continuar carregando. Mas se parar e tiver dessa forma, é um pepino grande, gigante pro cara. Isso. Deve ser uma baita multa, sei lá. É porque o que acontece assim, ele é parado e vamos supor que ele só trocou ali o bloco, a carcaça. Mas o número mudou. A polícia, quando estiver fiscalizando, o guarda, quando estiver fiscalizando, ele vai olhar, peraí, o número do motor é um, do documento é outro. E aí é a apreensão do veículo. Entendeu? Porque o que acontece? Eu tô relembrando aqui da experiência, né? Quando você tira o motor de um veículo e coloca em outro, você só pode fazer isso também se a placa do outro veículo, se o outro veículo for baixado. Ou se for cadastrado outro número de motor naquele veículo. Senão, você vai ter a maior dor de cabeça. Porque vai entrar em questão aí de dublê. Veículo dublê e é apreensão. Imagina, você tá com a carga. Não é a multa, o cara vai aplicar a multa, você sai andando e pagar a multa, não. É a apreensão, para tudo. Apreensão e se bobear a investigação, porque esse tipo de caso é muito parecido com relação a roubo, né? Dublê, essas situações. Exato. Então poxa, por que o motor de um veículo está constando no outro? E esse outro veículo, cadê ele? O que aconteceu? Não, sim, dentro da legalidade tem a possibilidade disso ocorrer, né? Como a gente estava falando com relação ao transporte, cara, muito caminhão, tudo operando, tal, ele fazer essa troca. Agora, são muitas peças possíveis disso, porque você fala, o pneu eu posso trocar, tirar do caminhão, colocar no outro que furou, não sei o quê, mas existem muitos itens que o motor, para mim, é claro, beleza, ele tem, né, tem um número e tal, mas tem várias outras peças nessa situação também que tem que fazer quando fizer a alteração nela ou trocar de um caminhão para outro, você tem que informar e mudar no documento? Sim, como o chassi também é uma informação ali que é bem criteriosa para isso. É uma das partes mais criteriosas no Detran, é a parte de numeração de motor e numeração de chassi.
tá? E aí a parte não é estética, a parte de estrutura, né? Tipo, sei lá, blindar o caçamba, que o cara tá trocando essa parte, isso aí também, né? Isso daí já entra no laudo do Inmetro. Qualquer alteração que for feita no veículo é direto no Inmetro. No laudo CSV, que seria esse laudo do Inmetro. Agora, no laudo ECV, que seria um laudo ali um pouco mais simples, que já é ali costumeiro, assim se dizendo, pro gestor de frota, seria 6 avaliações, tá? Seria dianteira, traseira, odômetro, motor, o chassi e o lacre da placa, assim se dizendo. Então, seria essas 6 avaliações a qual o gestor de frota ele precisa estar ali tudo de acordo para fazer uma transferência do veículo, uma segunda via de documentação. É bem normal essas 6 avaliações acontecerem. Então, não tem tanto problema assim. Você vai ter problema caso na alteração do motor que não foi declarada, ali naquele laudo ele vai estar reprovando. No chassi a mesma coisa. Lacre de placa ou perda dela ali ausente, acontece dele ficar aprovado, só que aprovado com o apontamento da placa. Então a placa já é um critério ali que passa na vistoria, se tiver sem ela ou com ela quebrada, mas mesmo assim precisa ser feita a regularização. O interessante, Tony, ele falou uma coisa aí que também já vi esse caso. Ele falou do odômetro, né, a quilometragem do veículo. Deu pau no painel. Tive que trocar o painel, tive que reconfigurar, aconteceu alguma coisa. E aí mudou a quilometragem. Se você trocar, muda a quilometragem. Deu pau alguma coisa, dependendo do serviço que for feito, muda a quilometragem. Problema também, Matheus. Problema também. Ainda mais quando você tira o painel antigo do veículo. Às vezes o painel do veículo, só me fugiu o nome técnico dele, mas é aquele painel de ponteiro e você troca ele pro analógico. Né? Ele é analógico, você troca pro digital. Isso, quando você tira ele do analógico e troca ele pro digital também é um grande problema, entendeu? Principalmente a parte de quilometragem, porque a gente tem muito problema com isso, a questão da o antigo laudo estava com 12.000 km rodado. Quando passa 2 anos ali para frente, ele vai fazer o novo laudo, trocou o painel, não declarou isso, e o novo painel está ali com 10.000 km rodado. Então, a pretensão do Detran e o normal é sempre a quilometragem ela aumentar e nunca ela regredir. Então, ali é necessário ser feito uma regularização do odômetro para que o Detran passe a quilometragem correta para você, a qual você precisa declarar ali no caminhão, entendeu? Ou no seu veículo. Chique. Bom, a gente tinha uma pautinha aqui para poder meio que seguir, a gente acabou não seguindo nada porque vai vindo um assunto, uma pergunta e a gente vai vindo as curiosidades, mas pensando aqui, por que a inspeção veicular é tão importante, né? E aí já, com o seu papo aí, eu venho pensando, porque se a gente pensar, né, ela no meu problema só, eu tenho uma transportadora com os caminhões e eu ficar pensando nela, essa inspeção veicular aí, só para encher o saco, esses caras querem mais uma burocracia aí para tomar meu dinheiro, blá, 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 blá. Mas daí parando para pensar, né, com todas essas variações que você está comentando aí, explicando, você fala, mas eu como governo, eu preciso ter alguma coisa nesse sentido para poder ter um certo controle e gerar essa segurança. Então, provavelmente, né, a função dela é para que dê um mínimo de segurança para que esses veículos que estão rodando aí não causem muitos acidentes, né? Dependendo da alteração que o cara fez, ele vai causar um acidente terrível. Isso. Pode ser evitado através dessas inspeções. Pelo menos das inspeções é para poder manter. Porque tem uns doidos, né? Você vê uns carros aí que às vezes a gente para andar, uns carros que os caras fazem umas loucuras. E se não tiver. Tem uns malucos aí. E o que eu tava pensando aqui, Matheus, vamos supor, era carroceria aberta e aí fechou, virou baú. Eu vou levar para inspeção. Eu só tenho que me preocupar com isso, se o baú tá legalzinho ou tipo assim. O que eles vão olhar lá? Se falando assim dessa alteração de caçamba, se fala de laudo do Inmetro. No laudo do Inmetro ele é bem mais criterioso, ele vai olhar do começo ao fim do veículo. Então é necessário ali que os faróis estejam de acordo, que os pneus estejam de acordo, toda a regularização do veículo esteja de acordo. Não é apenas, a minha alteração é que eu fiz e meus 4 pneus estão carecas, eu estou com os faróis quebrados, o para-brisa trincado. Mas o baú tá 10. Mas o baú tá novo, entendeu? Então não podemos entrar nesse critério, não passa.
O cara não vai só olhar a alteração, ele vai olhar tudo novamente para poder... Até mesmo nesse laudo ECV que eu comentei, é necessário que você, às vezes, dependendo, né, dê uma partida ali no veículo, ver como é que tá a questão das setas, os para-brisas. Mesmo que nessas 6 avaliações ao qual eu pontuei não seja ali o para-brisa, uma parte notada, porque a parte dianteira que a gente fala é justamente a parte dos faróis. Então, a parte traseira também indica os faróis, ali a parte de ré, a luz de freio. Então, isso daí são critérios a qual precisa ser avaliado, sim. Então, é bom você, gestor de frota, ficar atento, vai levar o veículo para fazer uma inspeção dessa porque você alterou alguma coisa, faz um check-up geral no veículo, olha tudo, todas as luzes, se tem lâmpada queimada, se não tem. É importante lembrar também, eu já vi um caso, que eles olham, tipo, dentro da cabine. E o cinto de segurança? Tá funcionando? Tá legal? Então, eles vão olhar se os itens de segurança, se tá de acordo. E por fora tiver tudo bem e o cinto tiver com algum probleminha, não tá. Dentro do site, provavelmente, do Detran, ela provavelmente deve ter essas informações. Em algum site deve ter essas informações. Acho que seria legal depois a gente tentar encontrar esses links e colocar até na descrição desse vídeo. Ou até a gente podia preparar um material bacana. Porque ele sempre vai... Porque o motorista tem que ter um conhecimento sobre isso. Uhum. Seria muito legal ele ter um conhecimento. E provavelmente, pelo que eu acho, pelo que eu conheço, assim, eu acho que nem todos têm. Beleza, tem uns caras que são experientes, tal, mas eu acho que tem ainda mais... Hoje em dia tem uma falta, tem um crescimento de empresas logísticas e tem falta de motorista no mercado para frota. Então, provavelmente o mercado está se movimentando para captar novos motoristas, incentivar jovens, alguma coisa a se dedicarem, porque está faltando motorista no mercado. E aí o cara precisa aprender sobre essas coisas, porque é função dele. Saber sobre isso, mudar, e lógico, a função do gestor de frota ele também tem que ter um conhecimento, ele precisa conhecer muito bem sobre isso para não vacilar, porque um vacilo desse não pegou a autorização, voltou, fez uma alteração no veículo que depois pode dar pau lá na frente. Imagina, ele perde o ativo, aquele ativo ele perde o caminhão por um bom tempo até regularizar para gerar receita, ele está gerando prejuízo para a empresa. Então parece, a inspeção parece meio vago, uma coisa simples e tal assim. É só ir lá resolver essa bucha. Não, se não prestar atenção, você pode travar e perder veículo para rodar, cara. Olha como é importante por gestor de frota, porque o que acontece é assim, você falou sobre o crescimento do mercado, e o que vem no crescimento do mercado? O agregado. E se o veículo do agregado não estiver no conforme, ou seja, o agregado ele fez uma alteração no veículo dele. Se o gestor sabe, poxa, peraí, vou olhar no documento, se as alterações... perfeito, ele corretas, tem que... Senão ele traz um cara para dentro da operação dele que tá irregular e pode travar. E aí ele vai colocar o quê? A mercadoria do cliente dele. E se esse cara for parado, vai prejudicar toda a logística dele. Total. O trabalho dele. Então é muito importante, você gestor de frota, é muito importante você saber disso, porque você está contratando o agregado, ele tem que ter as responsabilidades dele, mas você tem que ter todo o seu cuidado também com a sua logística, com a sua transportadora e ver, poxa, esse veículo desse agregado, eu estou vendo aqui, ó, é baú, é fechado, tal, é assim, tem alteração, será que o número do motor confere? Será que ele trocou? Porque você não sabe. Você não sabe. Então, você tem que saber, pelo menos para você dar mais segurança com a sua operação aí. Eu acho que isso aí, Tony, Cara, é verdade. Eu nunca tinha parado para pensar. Não sabia com profundidade sobre... Já pegamos casos no Detran, assim, de até mesmo pro gestor de frota, ele pensar ali no custo-benefício e também ali no auxílio mais rápido dele. Ele não teve uma condição de pegar uma empilhadeira. Ele contrata um veículo parceiro, um terceiro, que possua como podemos chamar ali de elevador, que faz ali no fundo da caçamba ali, ele faz uma elevação da carga para colocar para dentro da... Aquela rampa. Aquela rampa elétrica, né? Isso, aquilo dali precisa ser declarado também, e muitos não sabem. Então, se não tem essa declaração dessa rampa, assim, dessa elevação, infelizmente pode estar acontecendo... Porque tem vários, por exemplo, veículos, caminhões de distribuição na cidade, por exemplo, de bebida, que eles são meio cider, né? Eles abrem a lateral. Tem alguns que antigamente não via. Eu vi nessa semana um que hoje já deve estar comum, eu não ficava reparando muito nisso, que o cara puxa uma rampinha na lateral
sabe? Embaixo ele tem uma folga e tem uma rampinha de metal que ele puxa para ele poder ficar em pé, para ele poder pegar os engradados ali e talvez... Ai, caramba, eu bati aqui no microfone. Ele pegar os engradados e descarregar. Às vezes é um engradado que ele tem que tirar naquela loja e tal. E, pô, é uma alteração, provavelmente. É uma alteração. Tem que... Se for acoplado no caminhão, sim. É. Agora, às vezes, o gestor de frota, ele pode pegar ali uma esteira ali que ele mesmo fabricou, pode colocar ali naquele momento. Então, como é, assim se dizendo, removível essa Porque opção... o que é, vamos supor, manual, não sei se era manual, essa que o cara puxou a rampinha. Eu não sei se ela saía do caminhão, mas ela vinha dentro do espaço de um caminhão e ficava travada no caminhão. Ele ficava levitando, sabe, na parte externa do caminhão. Porque a certeza o peso bruto foi alterado, isso é certeza. E aí tem também o que ele tá falando, que são as mecânicas, que elas são operantes, entende? Então que ele aperta o botão, a rampa vai descer e se não tiver no documento é complicado. É complicado, então... a inspeção, ela tá nos mínimos detalhes. Se a gente for colocar até mesmo ali numa parada na Polícia Rodoviária Federal, ali acabou, o Policial Rodoviário Federal tá fazendo ali uma blitz. Parou ali no momento, o Policial Rodoviário Federal, ele pode colocar ali para 30 dias ali para você conseguir fazer a inspeção do veículo. Ele pode acrescentar um bloqueio. E aí já entra outro critério, na verdade, uma nomenclatura de laudos. Existe o laudo referente à transferência de propriedade e existe um laudo para infração de trânsito, por conta do bloqueio. Caso o policial ele pare e você esteja ali com algo irregular ali, às vezes um farol, às vezes até mesmo alguma alteração que pode ser ali avaliada, ele vai dar 30 dias para você fazer um laudo e declarar no Detran esse desbloqueio. Que foi regularizado. Você estava respondendo, só voltando, era parte de uma pergunta, que é isso. Se a pessoa não fizer a inspeção, que tipo, quando você vai vender o carro, beleza, é obrigatório, o outro cara que está comprando esse tipo de coisa vai exigir, senão não faz a transferência. Mas nessa de alteração, alguma outras coisas dessas, se a pessoa não fizer isso, efetivamente o que acontece? Ela pode ser multada, tá? Ela pode receber uma multa ali referente a essa não alteração. Às vezes o recolhimento do veículo também pode acontecer, tá? Então, às vezes o recolhimento do veículo para um gestor de frota que está com o veículo carregado pode ser muito penoso, tá? Isso também pode acontecer como um bloqueio feito pela Polícia Rodoviária Federal. Eles podem bloquear o veículo e ali com aquele bloqueio, chamamos no Detran como bloqueio por infração de trânsito. Então, esse bloqueio precisa ser passado numa vistoria ECV e lá com uma nomenclatura para infração de trânsito vai ser avaliado o que o motorista colocou e aí sim você vai ter que levar ao Detran e solicitar o desbloqueio. Isso aí é interessante, Antônio, porque ele estava falando... Por que ele fala a Polícia Rodoviária Federal? Porque às vezes o caminhão está numa estrada e a Polícia Rodoviária Federal não vai fazer a retenção do veículo porque não tem pátio ali. Não tem pátio próximo, está em outro estado. Então ele vai lançar esse bloqueio no sistema do Detran para que um dia seja regularizada aquela infração. Agora, se você estiver circulando em algum lugar que tem pátio próximo, é uma blitz, ele vai realizar a retenção e o bloqueio. Ou seja, você vai ter que liberar o veículo do pátio. Depois que você liberar, você tem que provar que você fez toda a regularização para tirar o bloqueio do Detran. É isso, Matheus? É isso. Então, e esse bloqueio impacta ali no licenciamento do veículo, impacta também na transferência, qualquer tipo de emissão documental do Detran vai impactar com esse bloqueio. E acaba ali atrapalhando um pouco a gestão da frota inteira. E isso me parece meio que óbvio, mas talvez então... Agora, essa inspeção, ela tem prazo para ocorrer, por exemplo, com uma periodicidade para ocorrer, ou não? Algumas dessas, né, que eu estou querendo dizer, por exemplo, beleza, quando for vender o veículo eu sei que tem, beleza. Eu vou alterar o veículo, eu sei que tem. Mas, por exemplo, se não aconteceu nada, eu estou com o veículo, estou com ele 5, 10 anos, eu não tenho que fazer inspeção em nenhum momento, a cada 3 anos, não existe nenhuma inspeção dessa? Existe uma inspeção, me foge o nome da área técnica, que é inspeção ambiental. É referente a uma inspeção ambiental para casos gases poluentes, então essa é aconselhável a fazer periodicamente. Tem um GNV, né?
Também tem o GNV que é referente a gás, caso o veículo, Quando o veículo tem gás. Isso, caso ele possua gás. Então também precisa ser feita a inspeção periodicamente ali em um ano, mais ou menos, de 6 meses em 6 meses, dependendo da utilização do gás, tá? Mas a mais comum, assim se dizendo, seria a do GNV, e a que você pode fazer periodicamente questão do caminhão, que a gente acostuma ver aí em marginais, estradas, o caminhão soltando uma quantidade de fumaça ali elevada. É necessário que aquele caminhão, caso o policial ele pare, seja feita uma avaliação ambiental por conta desses gases poluentes que está saindo do veículo. Porque é como a manutenção, né? Que o gestor de frota tem que sempre cuidar preventiva e todo esse tipo de manutenção. A inspeção ela deve entrar dentro desse rol aí de atividade, né? Porque fazendo essa inspeção, ele provavelmente vai ter uma redução de custo também no veículo, porque o veículo sempre, né, inspecionado com os equipamentos certos, tudo com relação a isso, é como se fosse, faz parte dessa verificação de manutenção. É porque depois eu acho que vai ter coisa que é muito específica, é que nem o GNV, veículo que tem o gás, ele tem que fazer todo ano ele tem que fazer, senão ele não licencia. E eu acho que aí a gente entra em algumas particularidades, tipo, às vezes uma licença. Você vai tirar uma licença com um órgão, aí esse órgão quer fazer alguma inspeção no veículo para liberar essa licença. E aí nós temos vários casos. Então vamos supor a licença especial de trânsito. Eles vão fazer uma fiscalização nesse veículo para conceder aquela licença, né? Então, mas aí a gente entra em várias também particularidades. Eu acho que aí tem outras frentes aqui. Acho que também já chegou no nosso horário. E eu acho que você vê, parecia que um tema assim, parecia que beleza, ia ter algumas coisinhas, mas não seria tão profundo. Mas ele começa a ligar com outras coisas, né? A inspeção abrange muita coisa. Porque daí você vê, ele começou, citou um agora que é licença tal. Você pega na licença e, putz, aí começa, provavelmente vai bater em várias inspeções, com certeza. É isso. E, mas foi bacana. Valeu, Matheus. Agradeço mais uma vez pelas informações, espero que tenha ajudado aos gestores de frota. Esse conhecimento me ajudou muito. Eu não conhecia um monte de coisa do que você está falando, do que o Nelson também tem esse conhecimento e ajudou bastante a tirar algumas dúvidas e a explorar um pouco mais esse assunto, porque eu provavelmente ia ter que ficar seguindo as perguntinhas aqui, porque eu não ia conseguir explorar tanto. E beleza, Nelson. Show de bola. Maravilha, eu agradeço estar aqui mais uma vez e espero voltar. Você vai estar direto. Matheus, obrigado. Eu agradeço o convite de vocês, tá? Estamos aí caso precise. Beleza. Valeu, galera. Obrigado. O Nelson começou, eu vou terminar. Não esqueça de compartilhar, curtir, comentar. Se você tiver dúvida, alguma coisa, coloque nos comentários tudo para a gente poder gerar novos temas e convidar outras pessoas que possam nos ajudar e nos ensinar. Valeu, abraço. Valeu.